Conexão Multiespécie. Quando pessoas e animais se conectam, a vida floresce para todos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Conexão Multiespécie. Hoje vamos falar sobre uma terapia que une a física, a biologia, a neurociência, a medicina integrativa e a saúde única, a cromoterapia. Será que as cores realmente podem influenciar no nosso organismo? Como elas atuam nos animais? Qual a relação entre luz, cérebro, emoção e comportamento? E de que forma os ambientes podem interferir na nossa saúde? É isso que vamos descobrir nesse episódio, no dia de hoje. Então, pessoal, agora eu quero falar para vocês como é que a cromoterapia ela é uma prática integrativa, ou vamos dizer assim, como que nós podemos utilizar ela, essa frequência da luz que todo mundo diz que é invisível, para favorecer o equilíbrio físico, emocional e energético. Sabia que cada cor corresponde a um comprimento de onda específico e que ela transporta uma quantidade diferente de energia? Sabia que a cor é utilizada como terapia complementar e jamais substitui tratamentos médicos veterinários? A gente já falou isso sobre uma outra vez aqui. O objetivo da cromoterapia é sempre estimular processos naturais do nosso organismo e dos animais, favorecendo assim o bem-estar e a harmonia. Mas vamos falar um pouquinho sobre a física da luz? A luz ela é uma radiação eletromagnética. O nosso olho percebe apenas uma pequena faixa do aspecto eletromagnético chamada de espectro visível, entre aproximadamente de 380 a 750 nanômetros. Ai, que nome difícil, né? Mas cada cor apresenta características físicas diferentes. Por exemplo, o violeta tem menor comprimento de onda. O azul, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho já têm um comprimento maior dessa tal onda. Essas diferenças são elas que vão produzir biologicamente interações distintas no organismo do animal e de nós seres humanos. Você sabe o que significa fotobiologia e fotomedicina? Pois é, a fotobiologia é o estudo dos efeitos da luz sobre o organismo vivo. Dentro dessa área maravilhosa, encontramos técnicas consolidadas como a fototerapia neonatal, o laser terapêutico, a fotobiomodulação, o LED terapêutico e a terapia fotodinâmica. A cromoterapia faz parte das terapias baseadas na utilização de luz, embora muitas de suas aplicações ainda necessitem de mais estudos clínicos para fortalecer as evidências científicas que já existem. Mas você sabe como é que a luz atua no organismo? Então eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês. A luz influencia muito mais do que a visão. Ela participa da regulação do ritmo cardíaco, da produção de melatonina, no nosso ciclo circadiano, na produção da serotonina, na produção do cortisol, no metabolismo, na imunidade, no comportamento, na qualidade do nosso sono. Além disso, ela determina comprimentos de onda para estimular processos celulares, como por exemplo a energia, o tal do ATP da célula. Ela auxilia na reparação tecidual e também reduz a inflamação. Na neurociência das cores, as cores ativam diferentes áreas do nosso cérebro e do cérebro dos animais. São responsáveis pelas emoções, memória, atenção, percepção. Por isso, podem influenciar na frequência cardíaca, na pressão arterial, no estado de alerta, até mesmo no relaxamento, na sensação de conforto. Esses efeitos variam conforme o indivíduo e a intensidade da luz e o contexto que ela está. Mas qual que é o significado terapêutico das cores? O vermelho, por exemplo, energia, vitalidade, circulação. O laranja, o entusiasmo, a criatividade, a motivação. E o maravilhoso amarelo, concentração, intelecto, até mesmo auxilia na digestão. E o verde, equilíbrio, recuperação, a natureza. O azul, a calma, a analgesia, o relaxamento. E o índico, a percepção, a intuição, atua no sistema nervoso. O violeta transforma, espiritualidade também está nele. E o rosa traz o amor, o acolhimento, o afeto. E claro, não pode faltar o branco, que é o equilíbrio e a integração de todas as frequências das cores. Olha que legal! Vamos falar um pouquinho da cromoterapia na medicina veterinária? Na medicina veterinária, principalmente na veterinária integrativa, a cromoterapia pode complementar e integrar o tratamento do paciente, por exemplo, com ansiedade, com medo, com estresse, dor crônica, por exemplo, uma osteoartrite,
nas reabilitações físicas, em pós-operatórios, em pacientes geriátricos, filhotes, em doenças neurológicas, nos cuidados paliativos, sempre integrando ao tratamento clínico convencional. A cromopuntura, que também é utilizada quando utilizamos ali os pontos de acupuntura, ela consiste na aplicação de luz colorida sobre esses pontos, sem o uso das tais agulhas, ó, para quem tem medo. Especialmente útil em filhotinhos, em gatinhos, em aves, em animais exóticos, em pacientes mais debilitados ou muito sensíveis. Ela pode ser associada junto até com a acupuntura convencional e outras técnicas das terapias integrativas. E a luz, para quando a gente fala sobre o bem-estar animal? O conceito moderno de bem-estar animal considera a saúde física, emocional e comportamental muito importante. A cromoterapia pode contribuir para reduzir o estresse, favorecer o relaxamento, melhorar a adaptação no ambiente, auxiliar até mesmo dentro de uma clínica e aumentar a qualidade de vida do animal da onde ele está vivendo. A cromoterapia nas pessoas. O que eu posso dizer para vocês? Em nós, seres humanos, a cromoterapia pode ser utilizada como reforço complementar também. Em casos também de ansiedade, estresse, insônia, fadiga do dia, dores musculares, cefaleias tensionais, reabilitação física também. Os cuidados paliativos de nós. Pode ser também aplicada por meio de luzes terapêuticas, como a acupuntura, também pode ser guiada ou associada a uma técnica como o Reiki e outras técnicas integrativas, assim como nos animais. Você sabia que na psicologia também se utiliza cores? A psicologia das cores, na verdade, ela estuda diferentes tonalidades que influenciam nas nossas emoções e nos nossos comportamentos. Já parou para pensar? Por isso, as cores são cuidadosamente escolhidas em hospitais, em escolas, em clínicas, em empresas, em centros terapêuticos, em centros de aprendizagem. Essas cores elas podem favorecer acolhimento, concentração, tranquilidade, estímulo e até mesmo atuar em outros objetivos. Você já parou para pensar a cor que você escolheu hoje para vestir? Pare para pensar sobre isso também. E a cromoterapia no ambiente, hein? Será que tem alguma coisa a ver? Os ambientes influenciam diretamente na saúde, você sabia disso? A cromoterapia ambiental busca harmonizar espaços como residências, as clínicas veterinárias, os hospitais convencionais, os hospitais públicos, consultórios dos humanos, escolas e empresas. Um ambiente equilibrado, com tonalidades corretas, vai reduzir o estresse, vai favorecer o bem-estar das pessoas e dos animais, trazendo tranquilidade, trazendo paz. E como as cores indicam corretamente o que o ambiente, por exemplo, precisa? Um exemplo, o azul, tranquilidade e descanso. O verde, equilíbrio e conforto visual. O amarelo, criatividade e aprendizado. O laranja, socialização, entusiasmo. O rosa, acolhimento. O branco, organização, sensação de limpeza. A escolha da cor para um ambiente é muito importante. Quando a gente fala dos nossos animaizinhos, será que a cor influencia também? Claro que sim. O ambiente influencia diretamente o comportamento dos animais. Para promover bem-estar, recomenda-se iluminação natural, ventilação adequada, redução de ruídos, enriquecimento do ambiente, organização do espaço, áreas de descanso, cores suaves, confortáveis, um ambiente saudável. A luz vai transmitir também nesses espaços essa forma de se sentir equilibrado e harmônico, acolhido. E na natureza? A natureza como fonte da cromoterapia. Na natureza, nós temos diretamente estímulos luminosos essenciais à nossa vida. O verde das plantas, o azul do céu e do mar. A luz solar influencia positivamente no nosso organismo e dos animais. O contato com ambientes naturais está associado à redução do estresse, à melhora do humor, à promoção da saúde física e mental. Pense nisso da próxima vez que você abrir a sua janela e olhar para o céu. Observe as cores maravilhosas que temos todos os dias. Vamos falar agora de saúde única? Animais, pessoas e o meio ambiente. Todos estamos profundamente conectados. Esse conceito de saúde única, quando escolhido corretamente e entendido, só vai promover saúde para animais, para as pessoas e para o todo. A cromoterapia pode integrar essa visão como ferramenta complementar para favorecer, como eu sempre falo para vocês, equilíbrio e qualidade de vida.
E como que a gente pode integrar, né, a cromoterapia com outras técnicas? A cromoterapia ela pode ser entregada e deve ser associada à acupuntura, ao reiki, aos florais, à fitoterapia, à aroma, à moxabustão, à meditação, à musicoterapia, à dança. As cores só trazem coisas boas pra gente. Essa abordagem amplia a possibilidade terapêutica de forma individualizada, mas trazendo aquilo que cada paciente, cada pessoa precisa. E quando a gente fala de evidências científicas e algumas limitações, a ciência demonstra benefícios consistentes da luz em áreas como a fotobiomodulação, a fototerapia. Em relação à cromoterapia, nós temos já vários estudos, né, e ensaios clínicos sobre a atuação da luz. Por isso, ela deve ser utilizada sempre com cuidado e sabendo ser utilizada pelo profissional corretamente, porque sim, ela é uma ciência e ela trata e ela auxilia cada indivíduo da forma que ela precisa. Então, pessoal, fiquem agora com Conexão Multiconsciência com o professor Daniel, que vai trazer para vocês também muita informação. Eu espero que vocês tenham gostado. Falar um pouquinho sobre as cores nesse dia com vocês e continue aqui no nosso Conexão Multiespécie. Até o próximo, pessoal. Você já teve a sensação de conversar com alguém e perceber que a pessoa simplesmente não consegue sentir o que você está dizendo? E muito menos falar o que ela está sentindo? Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou Daryl Champlin, terapeuta integrativo, e aqui a gente conversa sobre ciência, saúde física, saúde emocional e tudo aquilo que pode nos ajudar a viver com mais equilíbrio e qualidade de vida. Veja, não é falta de inteligência, nem necessariamente egoísmo, e muitas vezes também não é falta de amor. É como se existisse uma barreira invisível entre a emoção e a consciência. Esse fenômeno vem sendo chamado de surdez emocional. Embora esse não seja um diagnóstico reconhecido pela medicina ou pela psiquiatria por enquanto, ele descreve algo que muitos profissionais da saúde têm observado com uma frequência cada vez maior. Pessoas que apresentam enorme dificuldade para reconhecer, compreender e expressar suas próprias emoções. Reconhecer as emoções de outros, então, se torna possível totalmente. Isso pode estar acontecendo com muito mais gente do que a gente imagina. Imagine alguém que, quando perguntado como está, responde só: tô cansado, tô estressado, tô normal. Você já deve ter visto muito isso. E aí, se você insiste e pergunta o que ela realmente está sentindo, a pessoa simplesmente não sabe responder. Ela percebe um aperto no peito, um nó no estômago, uma tensão constante nos ombros, mas não consegue identificar se aquilo é medo, tristeza, vergonha, frustração, ansiedade. O corpo envia os sinais o tempo todo, mas a mente perdeu, ou talvez nunca tenha desenvolvido plenamente, a capacidade de traduzir essa linguagem. Na psicologia existe um conceito bastante estudado chamado alexitimia. A palavra vem do grego, significa literalmente sem palavras para emoções. Pessoas com isso não são frias nem incapazes de amar, elas sentem emoções como qualquer outra. Mas elas têm dificuldade para identificar as emoções e expressar essas emoções. É como alguém que ouve uma orquestra inteira sem conseguir distinguir os diferentes instrumentos. A música está lá, mas ela não consegue compreender a composição. As causas podem ser das mais variadas. Em algumas pessoas pode existir uma predisposição biológica, sim, embora ainda careça pesquisa a respeito disso. Em outras, certamente a origem está nas experiências na infância. Crianças que crescem ouvindo frases como engole o choro, isso não é motivo para ficar triste, homem não chora, ou você está exagerando, acabam aprendendo que sentir emoções é algo perigoso ou inadequado. Para sobreviver emocionalmente, o cérebro desenvolve mecanismos de proteção. Ele aprende a bloquear aquilo que um dia causou sofrimento. O problema é que esse mecanismo, que foi útil durante a infância, muitas vezes continua funcionando décadas depois, dificultando a vida emocional na fase adulta. Além disso, existe um componente muito característico da vida moderna, né? A gente nunca esteve tão conectado e ao mesmo tempo tão pouco conectado com a gente. A gente passa horas diante de telas, alternando entre vídeos curtos, notificações, mensagens
e uma quantidade praticamente infinita de informações. Raramente a gente faz uma pausa para perguntar para a gente mesmo: o que será que eu estou sentindo nesse momento? É curioso perceber que a gente nunca teve tantas ferramentas de comunicação, mas talvez tenha sido tão difícil manter conversas profundas, tanto com os outros quanto conosco, por causa disso se tornou impossível. Essa dificuldade em reconhecer as próprias emoções também afeta diretamente os relacionamentos, algo que eu vejo todo dia aqui no consultório. Quem não consegue compreender o que sente costuma encontrar dificuldade para compreender o que o outro sente. Os conflitos aumentam porque a comunicação se torna superficial. Muitas vezes a pessoa reage impulsivamente, explode diante de pequenas frustrações ou, no extremo oposto, simplesmente se fecha. Nem ela entende porque reagiu daquela maneira, nem as outras ao seu redor, as outras pessoas, conseguem compreender o que aconteceu. A boa notícia é que essa capacidade pode ser desenvolvida ao longo da vida. O cérebro continua aprendendo e formando novas conexões até a velhice. A terapia é um dos caminhos mais eficazes para ampliar a consciência emocional, mas existem outras estratégias igualmente importantes. Por exemplo, práticas de atenção plena, chamado de mindfulness, meditação, escrever um diário emocional e o simples hábito de se perguntar algumas vezes por dia: o que eu estou sentindo agora? Isso ajuda a fortalecer essa habilidade. Também é útil ampliar o vocabulário emocional. Em vez de apenas dizer estou mal, a gente pode tentar identificar se a gente está frustrado, decepcionado, se a gente está sentindo medo, vergonha, se tem ansiedade ou se está sobrecarregado. Quanto mais específica é a identificação da emoção, maior tende a ser a nossa capacidade de regular isso. Isso faz sentido, inclusive, do ponto de vista da neurociência. Diversos estudos mostram que colocar sentimentos em palavras ajuda a ativar regiões do cérebro envolvidos na autorregulação emocional, o que diminui a intensidade da resposta das áreas relacionadas ao medo e ao estresse. Em outras palavras, dar nome ao que a gente sente não elimina o problema, mas nos ajuda a enxergar este problema com mais clareza e a responder a esses problemas de maneira equilibrada. Talvez o maior desafio da nossa época não seja aprender a falar mais, mas aprender a sentir melhor. Emoções ignoradas não desaparecem simplesmente porque eu quero. Muitas vezes elas se manifestam de outras formas. Ansiedade, insônia, dor crônica, problema digestivo, irritabilidade, ou aquela sensação persistente de vazio que tantas pessoas descrevem sem conseguir explicar a sua origem. Por isso eu gostaria de terminar deixando uma pergunta. Se alguém te perguntasse agora, sinceramente, como você está? Além do automático, aquela resposta comum, tá tudo bem? Você conseguiria responder? Talvez desenvolver essa capacidade de escutar as próprias emoções seja uma das habilidades mais importantes do século XXI. Afinal, quanto melhor a gente compreende aquilo que a gente sente, maior é a nossa capacidade de cuidar da saúde física, da saúde mental e dos nossos relacionamentos. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com alguém que possa se beneficiar dessa reflexão. Esteja bem e esteja seguro. Encerramento. Gravando em 3, 2... Pessoal, para encerrar, eu queria deixar aqui para vocês que a luz é essencial para a vida. Ela regula nosso ritmo biológico, ela influencia nossas emoções, ela participa da comunicação entre seres vivos, ela pode ser utilizada como como uma ferramenta complementar do cuidado. Na medicina integrativa, compreendemos que saúde não depende apenas da ausência da doença, mas do equilíbrio entre o corpo, a mente, emoções, a energia e, claro, o ambiente. Quando cuidamos dos animais, das pessoas, dos espaços onde eles convivem, nós fortalecemos um ciclo do bem-estar que beneficia todas as formas de vida. Pessoal, eu sou a Fernanda Carolina, sou médica veterinária integrativa e este foi mais um episódio do Conexão Multiespécie. Até o nosso próximo encontro. Aguardo vocês!